Hora de conversar com o Felipe Killing. O Killing fala hoje sobre mais uma tragédia humanitária na Europa, a morte de dezenas de refugiados, imigrantes, né? Que tentavam atravessar o Canal da Mancha. O Killing, quem eram essas pessoas? E eles estavam indo da Inglaterra para a França ou no sentido oposto? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Eles estavam vindo da França para cá. A menor distância entre a França e o Reino Unido é de Calais até Dover, mais ou menos 45 quilômetros. As autoridades agora estão tentando identificar quem são essas vítimas. É um trabalho muito difícil, porque muitos imigrantes viajam sem documentos. 2 pessoas foram resgatadas com vida, um homem do Iraque e um outro da Somália. As autoridades já sabem que entre as 27 pessoas que morreram, havia uma mulher grávida e uma criança. É uma tragédia infelizmente anunciada, porque esse ano muita gente cruzou o Canal da Mancha, é a rota marítima mais movimentada do mundo. Como vocês podem ver, eu estou de casaco aqui, de luva, faz muito frio. Inclusive, essas 2 pessoas que foram resgatadas estão sendo tratadas em hospitais com hipotermia grave. E o que chama a atenção das autoridades agora é que não houve uma diminuição de imigrantes nesta época do ano, porque em outros anos, depois do verão, normalmente havia um declínio, mas não é isso que tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, no começo de novembro, em um único dia, mais de 1.080 pessoas cruzaram da França até o Reino Unido, um recorde. E por que tem muita gente cruzando? Por 2 motivos. O primeiro é porque é uma rota muito lucrativa para os traficantes de pessoas. Cada pessoa chega a pagar por volta de 3 mil libras por um lugar num bote inflável. Dá mais de 20 mil reais. Eles colocam 15, 20, 30 pessoas em um único bote. E além disso, o Reino Unido fechou outras rotas em que as pessoas utilizavam para pedir asilo aqui. Uma delas, a rota aérea, né, por conta da pandemia, as viagens. Então, os traficantes de pessoas estão agora usando essa rota bem precária, que é a rota marítima, porque por outras vias está muito difícil chegar aqui no Reino Unido. Ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não vai permitir que o Canal da Mancha se torne um cemitério. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que vai ter um trabalho mais aprofundado para atacar a raiz do problema, os traficantes de pessoas. Vale destacar que essa é uma rota que começa a ser feita lá no Oriente Médio ou no norte da África, e as pessoas vão para a Turquia muitas vezes, aí cruzam para a Europa e vêm viajando, né, da Grécia ou da Itália, passam por Alemanha, Bélgica, chegam na França e aí tentam atravessar para o Reino Unido. Até por isso existe a intenção de se conversar com outros governos europeus para ter um trabalho coordenado e poder resolver o problema. 5 pessoas foram presas já ontem, elas estão sendo investigadas por terem conexão, serem suspeitas de ajudarem no tráfico de pessoas e estarem envolvidas aí nessa travessia que matou 27 pessoas. O Killing, vou dar uma dica de leitura aqui pro nosso ouvinte. É uma história em quadrinhos, mas que está longe de ser infantil. É uma trilogia chamada A Odisseia de Akin, de um escritor. Akin se escreve H-A-K-I-M, M de macaco, Akin. De um escritor francês chamado Fabien Toumé, que é um dos maiores talentos hoje em dia das graphic novels. E o Toumé conta, no próprio livro mesmo, que certo dia abriu um jornal na França e se deu conta de que, enfim, o país estava falando de um acidente aéreo que tinha matado 70 pessoas, estava há dias falando sobre isso, as buscas pelos corpos e tal. E aí ele viu uma nota de rodapé dando conta de que no último mês mais de 400 pessoas tinham morrido, refugiados, tentando atravessar o Mediterrâneo. Ele falou, como é que a gente está dando tanta atenção para essa queda de avião, que é um acidente, né? Uma coisa que é triste, mas acontece, e tão pouca atenção para essa tragédia humanitária que está acontecendo aqui no nosso quintal, do lado do nosso continente. Ele fala, eu preciso saber mais sobre essas pessoas, e consegue conhecer um sírio que conseguiu chegar até a França, então a gente já sabe como termina a história dele. E depois de muitas entrevistas, ele conta nessa trilogia, são 3 partes, as 3 tem em português aqui no Brasil, sobre a dificuldade. Essa é a capa se não me engano, do terceiro livro, tá aparecendo aqui para quem tá no YouTube. Eles saindo da Síria, passando pela Macedônia, atravessando o Mediterrâneo, sofrendo injustiças terríveis, sendo preso num campo de concentração e tratado como um cachorro na Hungria. Tudo isso ao lado do filho,
Um menininho ali de 7, 6 anos de idade, acho que menos até. 4 anos de idade. Exatamente, ele tinha a idade que o meu tinha quando eu li. 4 anos. Por isso que eu me emocionei tanto. E ele dedica umas 50 páginas, Carla, na segunda edição, a travessia dos dois, do Akin e do filho, pelo Mediterrâneo. Cara, é uma coisa que eu não consigo descrever em palavras. Foi uma das únicas vezes que eu realmente chorei, me debulhei, assim, lendo um livro. Quando terminou essa parte da travessia, eu tive que fechar o livro para me recuperar, porque é um negócio muito pesado. Ele ali ao lado do molequinho dele, que tinha a idade do meu, muito pesado. É importante que a gente saiba mais sobre essas pessoas para que a gente entenda que elas não são números e que elas não são gente que vem de fora querendo roubar o emprego de alguém, é gente que está sobrevivendo. O Akin tinha uma floricultura, uma vida boa na Síria, não tinha nenhuma razão para sair dali, amava o seu país, amava a sua família, começou a sofrer perseguições do governo. Você não tem quem apoiar ali, você vai apoiar quem? O governo corrupto da Síria? O Estado Islâmico? Você não tem para onde correr. É um negócio muito, muito importante para a gente entender que cada um desses números é uma pessoa. Crianças, gente que está tentando sobreviver. A Odisseia de Hakim. É isso, Killing. Tem música? Escolha do Killing hoje. Opa. Sabe, Killing, muitos ouvintes pedem que você faça as escolhas musicais. E já tem um tempo que isso acontece. Agora há pouquinho a Rosiane, se não me engano, poxa, vocês têm de dar a chance pro Killing escolher essas músicas. Então pronto, escolha de hoje sua. Pronto, escolhi. É que ontem marcou 30 anos da morte de Freddie Mercury. E aí eu achei que seria uma boa pedir uma música dele. Boa. Que música é essa? Love Kills. Tanta música legal do Freddie Mercury, hein, Killing? Nossa, até do Killing você reclama, Megali. Eu gongo todo mundo. Todas as escolhas. Amanhã você escolhe a Iron Eu Man. queria fugir do óbvio, Fugiu. Killing. Parabéns. Mas o óbvio é óbvio por uma razão. Porque... Beijo, Killing. Até amanhã, meu irmão. Beijo, Beijo. tchau, tchau.